Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor de OutSystems da Bipro. Hoje nós vamos apresentar algumas das Technical Best Practices em OutSystems. Segue aí, logo depois da nossa vinheta. Bora! Bom pessoal, temos aqui então alguns pontos que a gente vai tratar aqui com vocês. O primeiro dos pontos então é padrão de nomenclatura. A gente vai falar um pouco de naming conventions aqui, tá? Então o que a gente vai falar? Primeira coisa, pessoal, sempre em uma nomenclatura, por exemplo, vamos fazer uma nomenclatura de variáveis, sempre utilize nomes que façam sentido. Então sempre use nomes com sentido. A gente tem uma convenção de nomenclatura e comentário, de código e comentário em inglês, né? Vocês podem dar preferência por utilizar isso, a não ser que o cliente queira um desenvolvimento especificamente todo em português, ou outra linguagem, outra língua, né? Mas vamos utilizar uma convenção. Então a gente tem sempre uma convenção de códigos e comentários em inglês. Como que funciona então o nosso naming conventions? Sempre dê nomes a atributos, a variáveis que tenham algum significado. Por exemplo, vou nomear uma tabela. Eu vou dar um nome de um customer para essa tabela, sabendo que é um cliente. Não vou dar um CSTR, por exemplo. Não vou abreviar isso. Outra coisa muito importante, nós vamos usar Pascal Case. O que é o Pascal Case? As primeiras letras das sentenças, por exemplo, start index seria uma palavra, duas palavras separadas. As primeiras letras da sentença, elas começam com maiúsculo. Então a gente vai deixar max records, por exemplo. Seria uma composição de duas palavras. Então, as primeiras letras, elas ficam com maiúsculo. Isso determina um Pascal Case, tá? Outra coisa, vou criar uma variável que utilize lá um identify, ou vou apontar, por exemplo, custom image, vou apontar para alguma coisa que utilizará algum atributo, alguma variável que utilizará o ID de outra entidade, por exemplo. Então, por convenção, o que vocês vão fazer? Por exemplo, vou adicionar uma entidade aqui. Eu quero usar um Customer ID para identificar. Você vai determinar isso aqui, ó, que esse identify, que é um foreign key, né? Ele seja referenciado por ID, então. Esse é um outro ponto importante aí para a gente. Um outro ponto importante. Eu vou fazer uma tela, vou fazer várias telas que elas estão em agrupamentos, né? Vocês têm a opção de fazer, então, um flow, né, que vai agrupar essas telas. E as telas, por exemplo, eu tenho aqui no main flow. Eu tenho duas telas, uma tela que vai mostrar os customers e outra que vai me permitir editar eles. E as duas vão trabalhar em cima do customer. Você vai criar, então, um prefixo, né? Então eu tenho um customer, que é o meu prefixo, e o que ele faz. Aqui eu vou mostrar e aqui eu vou editar. Vou criar um timer, pessoal. O que eu faço? A lógica que pertence ao timer, por exemplo, eu tenho uma server action, obviamente, que vai utilizar esse timer. Então você referencia com um timer à frente da action, tá? Da server action. E os timers automaticamente vão ter lá essa atribuição no nome deles. Beleza? Descrições, coloquem sempre que possível as descrições no que fazem. Isso vai facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho um código um pouco mais complexo nas ações. Isso já é uma convenção de código, tá? Eu vou colocar um comentário explicando cada parte. O que faz? Então vocês vão adicionando comentários
e definindo o que é feito ali. Para colocar um comentário é bem simples, olha, ele fica aqui do seu lado esquerdo aqui, ó. Basta você arrastar e falar, olha, essa parte ela está realizando tal coisa, então, e mantendo aquele padrão de fazer em inglês. Então, sempre utilizem comentários ali para códigos mais complexos. Caso vocês queiram colocar em todos os códigos, não, às vezes não é necessário. O código às vezes ele é indutivo ali, ele já é tão simples que fica muito fácil da pessoa entender. Mas é uma boa prática. Códigos mais complicados, já vi Screen Actions ou Server Actions com muitas, compostos por muitas ações, muitas outras actions. É importante que vocês coloquem comentários lá falando o que cada um está fazendo. Outro ponto importante, mais um de convenção de código, de codificação. Estou usando uma expressão. Sempre bom deixar na expressão o exemplo que você está usando, o que será apresentado ali. Então nunca deixe uma expressão vazia, apresentando lá apenas expressão, uma expression. Sempre utilize lá um exemplo para ficar mais fácil para as pessoas. Convenção na codificação. Muito importante também, sempre deem prioridade a construir o flow dos seus actions de forma vertical, então, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso facilita a leitura para quem está trabalhando. Às vezes o monitor não é um monitor muito grande também. E como no OutSystems a gente trabalha muito de forma visual, é importante que vocês façam isso. O OutSystems, pessoal, é altamente conhecido pela capacidade de reutilização de código. Então a gente também tem boas práticas para isso, sempre estimulando a reutilização de código. Por exemplo, vocês podem criar client actions, né? Que são globais. A gente já falou disso nos how-tos lá, de como criar server actions e client actions e screen actions, tá? E vocês podem criar client actions que são utilitárias ali, que podem ser usados em vários lugares, em vez de vocês ficarem criando a lógica localmente e replicando isso várias vezes, fazendo várias vezes o mesmo código. Você cria uma vez só e reutiliza. Aqui, por exemplo, eu criei uma que remove espaços, né, de uma string qualquer. Espaços vazios. E vocês podem fazer vários utils aqui, validador de CPF, validador de CEP, várias coisas que vocês queiram utilizar aí de forma global. Na reutilização, né? Sempre que vocês forem fazer rodar uma query novamente, né? Então você tem lá num link a necessidade de trazer um dado mais novo, vocês sempre vão dar um refresh no seu aggregate ou no seu fetch data que está buscando ali. Então, pessoal, sempre dê um refresh no dado, se for necessário também. Outro ponto muito importante, aí já está na parte de database, tá? Construção de uma database. Muita atenção, pessoal, principalmente nos campos do tipo texto, ao tamanho desse campo. O OutSystems ele tem um funcionamento para textos que um texto até 2.000 caracteres ele é tratado como um texto mesmo, por trás do processamento dele. Acima de 2.000 caracteres ele converte isso por fora em um binário, então você tem que fazer um tratamento diferente. Ele vai entender aquilo como binário. Então você vai ter que fazer um tratamento diferente para esse texto. Então muita atenção, se vocês estão utilizando um texto muito grande, vocês vão ter que fazer uma outra tratativa para esse texto, tá? Às vezes é um comentário, uma descrição, algo muito que precisa ser muito grande mesmo. Então muitas vezes é necessário você até isolar isso como se fosse uma imagem, igual a gente fez aqui, ó. Não utilizem, pessoal, outra convenção. Não utilizem, tentem ao máximo não deixar uma entidade com muitos atributos. Caso seja possível, vocês podem quebrar isso em vários atributos que compõem
deixa ali somente os que forem mais utilizados, que vocês sabem que na maioria das telas vão ser utilizados, e dados secundários que complementam aquela informação, vocês podem quebrar em outras entidades e referenciar elas a partir do ID. Por exemplo, eu tenho um caso do image aqui, que compõe essas duas entidades aqui, eu preciso de uma imagem. Então eu tenho um Custom Identify para deixar ela amarrada um para um aqui. Perfeito? Uma outra regra bem importante, pessoal, é a regra do delete. Por exemplo, eu tenho um delete row aqui, ó, de protegido, né, um protected. Ele vai especificar exatamente a ação quando o record, que é o registro dessa foreign key, for deletado. Ou seja, se eu deletar o registro aqui de cima, automaticamente ele vai apagar esse registro correspondente, tá? E isso mantém a integridade dos dados e a integridade dos bancos aqui. Eu não vou ter lixo. Muita atenção nisso, então, para vocês referenciarem quando necessário, caso vocês queiram que não fique lixo nas suas tabelas, deixando assim um mais custoso, né? Reduzindo a performance ali da sua aplicação. Sempre trabalhem com essas regras de delete, tá? Então vocês têm algumas aqui, ó. Você pode colocar um ignore, um delete ou um protect. Outro ponto importante, pessoal, que vocês podem trabalhar. Sempre que você criar uma entidade, um atributo de uma entidade, sempre fiquem atentos aos campos, se eles são mandatórios ou não. Isso determina, em caso de utilização de um formulário, um form, se esses campos serão obrigatórios lá no preenchimento. Ou seja, caso vocês queiram criar um registro dessa entidade, tudo que for mandatório, obrigatório, ele vai te obrigar a um preenchimento desse campo. Perfeito? Então você tem que atribuir um valor para esse campo explicitamente. Então, muita atenção nisso também. Outro ponto muito importante, pessoal, que vocês podem prestar atenção aí. Sempre tentem colocar, então, a referência, né, a descrição das entidades, para realmente explicar do que essa entidade se trata, né, por que ela existe. E vocês podem fazer o mesmo com os atributos também, tá? Referencia the customer's photos, né? Então ela vai literalmente referenciar as fotos dos clientes. Então essa é uma descrição plausível aqui para essa entidade, por exemplo, do que ela se propõe. Isso facilita para manutenção futura dos códigos, tá? Outro ponto importante, pessoal, vai utilizar uma Advanced Query. O que vocês vão fazer? Por exemplo, eu posso dar um fetch data from other sources. Na criação de uma SQL Query aqui, ó, que é o Advanced Query, o que vocês vão fazer? Esse ponto é muito importante. Criem sempre uma estrutura e utilizem então uma estrutura apenas do que vocês vão utilizar. Por exemplo, eu só vou utilizar da Customers aqui, ó. Eu quero trazer uma Advanced Query da Customer. Só quero trazer o Customer Name, o Country. Então, eu vou criar uma estrutura de output que vai deixar apenas isso. E a partir disso, então, eu vou otimizar a lógica dessa estrutura minha, desse fetch data. Vocês não vão trazer dados à toa, não vão fazer uma requisição a mais. Isso vai facilitar e vai deixar mais performático também. Outro ponto muito importante, pessoal. Sempre que vocês forem criar uma nova entidade e os atributos dela, caso vocês já tenham essa informação, é muito importante que vocês, caso vocês saibam, né, que esse campo será muito utilizado, por exemplo, o Customer Name, eu sei que na maioria das telas ele é o campo principal que eu vou mostrar mais, ou que eu faço buscas através desse campo.
Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no Customer, vou clicar em Index and More e vou criar um novo index. Então eu vou falar que essa entidade, vou colocar aqui, ó, pode ser index name, index customer name. E vou falar que um atributo do customer name. Eu posso criar index que sejam de vários atributos aqui. Posso definir que eles são únicos, tá? Isso é muito importante também, caso vocês queiram travar algum registro para não gerar duplicados, tá? Então tudo isso também entra na seção de boas práticas, tá? Tem um custo, pessoal, para fazer isso? Tem. Toda vez que vocês utilizam um index numa tabela, sempre que vocês forem criar um novo registro ou atualizar registros, tem uma carga um pouco maior dessa utilização do banco para criação e update. Porém, você tem uma grande melhoria de performance nas buscas de registros em telas, por exemplo, sempre que você for utilizar um aggregate ou um SQL avançado. Então, sempre pesem os riscos, né, da utilização, se compensa mais. Eu tenho muitas telas que vão utilizar esse campo como um dos campos principais. Então, é importante que eu crie um index desse campo, ou sempre eu busco o name lá através de um search, né? Isso vai otimizar bastante as ações das telas. E o registro eu faço apenas... eu tenho poucas atualizações nesses usuários, por exemplo, nessa tabela de clientes. Esse é um ponto que vocês podem pesar sempre aí, tá? Outro ponto importante, a ferramenta ela é toda integrada. Então, o que eu tenho? Eu tenho um Service Center que me permite ter vários reportes, né? Então, sempre que possível, vocês vão monitorar o que está acontecendo na sua plataforma. Que a gente tem tabelas de erros, um general, né, que ele vai mostrar tudo que é logado, screen requests, service actions, integrations, como que está o health, né, ou seja, a saúde do seu environment. Tudo isso é muito importante, também entra como um ponto de boa prática, tá? Isso vai também reportar tudo relacionado ao que a gente tem de tabelas, de ações e tudo mais. Vocês conseguem ver tudo isso lá no Service Center. Deu algum problema, o cliente relatou algum problema, eu tive algum problema numa tela. Primeiro ponto que vocês vão olhar no Service Center é o que está descrito nesse reporte. Pessoal, a respeito de tabelas, voltando aqui. Vou fazer um join de uma tabela que eu tenho aqui com uma outra tabela de um banco externo. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Talvez é melhor vocês trabalharem com a migração de dados, unificar tudo em uma tabela, porque vocês vão ter uma grande perda de performance fazendo isso. Então vocês vão deixar o sistema seus bem pesado. Bem pesado. Não rodem timers muito complexos. Quebrem esses timers em várias ações, né? Às vezes você tem uma batch job lá para rodar, que ela é muito grande. Então você não vai deixar isso para rodar em apenas um timer. Você vai particionar, por exemplo, eu vou pegar dados de uma tabela e quero trabalhar com todos esses dados. Você vai fazer uma lógica que você vai trabalhar com esses dados particionados. Então eu vou pegar um index de 1 a 100 mil, 1 a 50 mil, 1 a 10 mil. Vocês vão definir como vocês vão quebrar isso. Depende também da complexidade desses dados, se eles são executados de forma rápida. Mas tentem particionar, sempre fracionar. Isso quando você tem um batch job ali para rodar de muitos dados. Por quê? Pode ser que o timer seus ele tenha problemas de execução e você não consiga executar tudo que é necessário ali. Então ele vai cair, vai deixar sem executar o que você precisa rodar de fundo lá. Ponto importante: telas. O que eu faço aqui? Sempre que
eu for trabalhar em telas e eu tenho aggregates nessas telas, é um conceito parecido com o que você tem no Traditional Web do OutSystems também. Lá a gente explicitamente tem um preparation para cada tela. Aqui não. Aqui a gente já dá um fetch data direto. Sempre que vocês forem trazer dados, pessoal, fiquem muito atentos a isso aqui, ó. Quando que é executado o fetch dos seus dados? Eu preciso desses dados já na construção da tela, quando a tela está sendo montada no meu browser lá. Se eu preciso, eu vou deixar no início. Por exemplo, as informações de uma tabela eu preciso assim que essa tela é carregada, então eu preciso disso aqui ao início da tela. A imagem só é carregada quando eu clico em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma ação definida para o clique desse ícone, explicitamente. Ele vai abrir um pop-up com a imagem desse indivíduo. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso aqui carregar no início da tela. Ele vai dar um fetch apenas quando for demandado. E quando que isso é demandado? Apenas no link aqui, ó. Então eu estou dando um refresh nessa tabela para trazer isso lá. Perfeito? Sempre atenção a isso, para vocês também terem um ganho de performance muito grande aí. Outros pontos, a gente já tem aí durante a aula de vocês a definição de arquitetura, né? Sempre fiquem de olho no nosso for layer canvas, né? Que é uma definição do OutSystems de boa prática. Façam ali a construção dos seus módulos de acordo com aquele for layers canvas. Hoje a gente trabalha com 3 layers apenas, né? Então vocês vão fazer ali, a gente tem os connectors, as core entities e as business process. Então vocês vão sempre trabalhar com esses módulos separados nessas 3 camadas ali. Criem sempre a questão de user interface, apenas os campos que vocês vão precisar, não deixe campos vazios. Construam sempre, pessoal, lógicas para mudanças. Por exemplo, deem sempre preferência à utilização de aggregates. Por que a gente sempre usa aggregate ao invés de usar uma Advanced Query? Vocês só vão usar Advanced Query quando for estritamente necessário, caso vocês não consigam trazer algum dado ou precisem utilizar uma query avançada. Os aggregates, eles já fazem automaticamente, a plataforma já programa a utilização de campos nessa tela. Por exemplo, nessa tela eu vou utilizar basicamente o que? 4 campos preferencialmente, 3 campos. Então, quando ele carrega a tela, ele já começa a fazer um fetch desses dados, otimizando apenas para a construção desses 3 dados aqui. Isso já deixa otimizado, a plataforma já faz esse reconhecimento automático e já utiliza isso. Quando você usa um Advanced Query, ela não vai fazer isso, você tem que fazer isso manualmente, então você tem que construir lá da forma que a gente falou já. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Em breve nós teremos mais vídeos aí de best practices. Nos vemos em breve aí. Muito obrigado.